Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip, vamos falar da Fórmula 1, vamos falar de Andrea Kimi Antonelli, pole position para sprint. Não conta com o pole para estatística, mas já mostra que veio nessa temporada já, né? Um garoto de 18 anos, eu esperava que ele fosse sofrer durante boa parte da temporada. O carro é bom, o piloto é muito bom também, isso pode ajudar e, obviamente, a Mercedes tem que ser elogiada até por um ambiente muito, assim, tranquilo, né? O pessoal tá sabendo gerenciar muito bem a situação em relação a ele e olha, que trabalho incrível, que volta mágica, superando a McLaren, que eram os grandes favoritos para conseguir a pole. Vamos ver como o carro se comporta em ritmo de corrida, né? Eu acho que o Antonelli é um piloto que tem talento puro e velocidade para bater de frente com o Norris e o Piastri. Você, Lucas, mas já? Logo agora na primeira temporada, olha, ele vem mostrando coisas assim que são absurdas, né? Tipo, o ritmo de corrida dele é muito mais próximo do Russell do que o do Piastri era do Norris, até quando ele estava lá estreando, até mesmo na temporada passada. E eu considero o Russell um piloto melhor do que o Lando Norris, né? Então, assim, para alguém que está começando agora tão jovem, ele mostra ser o diferenciado dos diferenciados mesmo, né? E assim, eu não esperava isso, até porque na Fórmula 2 ano passado ele não foi tão bem assim, né? Ele cometeu muitos erros, né? Havia também muito essa questão da pressão da vaga na Fórmula 1, evidentemente, mas tinha cometido muitos erros. Porém, quando teve a chance ali numa condição adversa, ele mostrou velocidade, principalmente acho que naquela sprint na chuva, onde ele deu um baile em todo mundo, né? E eu tô realmente impressionado porque o garoto é muito bom mesmo, né? E assim, antes de falar da graça, temos que falar da desgraça, que é quem ficou fora lá no Q1. Lance Stroll, surpresa zero, né? Levou mais de meio segundo do Alonso, inclusive. Alonso foi por Q3, tá? Vale lembrar. O Jack Durham, que estava revoltado com a equipe, né? Porque ele acabou sendo assim, deixado para segundo plano em relação ao Gasly, que tinha um tempo melhor. Ele achou que a equipe tinha que dar a ele a prioridade e aí ele não conseguiu abrir a volta a tempo, até porque ele acabou cometendo um erro muito bobo ali, acabou não conseguindo fazer a curva certinho. Não sei se o Gasly atrapalhava, né? Mas de qualquer jeito, o Durham não fez mais um tempo e ele estava assim mais próximo do Gasly nesse fim de semana, por exemplo, que outros pilotos estavam em relação aos seus companheiros. Então, assim, o Durham está revoltado. Por sorte, é só a classificação para o sprint. A classificação para a corrida é amanhã. Então, assim, o Durham 17º, o Tsunoda o 18º, né? Esse eu vou dar uma atacada, uma passada de pano. A passada de pano é porque a Red Bull soltou ele muito tarde. Lembrando do ano passado, né? Quando o Bird era o engenheiro do Pérez e também fazia a mesma coisa. Às vezes ele nem saía. Tipo, lembra quando o Sérgio Pérez lá em Las Vegas 2023, né? Tipo, ele não tinha... O tempo dele na primeira parte não foi ruim, mas aí, tipo assim, ele ficou no box enquanto os outros carros estavam passando e melhorando das outras e perguntou, por que a gente está no box, né? Ah, erro meu, né? Então, é aquele negócio, né? A Red Bull já cometeu esses erros antes. O importante é que o Verstappen estava em uma condição de prioridade também, porque o tempo do Verstappen para eles não devia ser seguro, né? O piloto que ficou fora foi o Lance Stroll com 29,0. O Verstappen fez 27,9. Então, assim, eles imaginaram, ali eles ainda deram prioridade ao Verstappen, falando, pô, claramente ele ainda precisa dessa prioridade, vai que não passa, né? Então, assim, isso a gente pode falar, mas por outro lado, gente, 29,2, sério, assim, que voto terrível, né? O Gabriel Bortoleto, né, esse que é o 19º, ele errou na última curva e perdeu 7 décimos na última parcial. Foi nesse nível, né? Tipo, o erro do Bortoleto é uma pena, tinha tudo para ficar à frente do Nico Hülkenberg e ficou a menos de 1 décimo do Tsunoda com um erro que custou 7 décimos. Então, assim, a primeira volta do Tsunoda foi ruim nesse ponto, né? E o Oliver Behrman, esse nem volta fez direito, né? Última colocação, um pouco assustador porque ele é muito rápido, né? Então, ficou de fora aí o Stroll, o Durham, o Tsunoda, o Bortoleto e o Behrman. Mas a boa notícia é que a Sauber parece ter atualizações funcionando, né? As atualizações parecem ter surtido efeito, pelo menos para esse fim de semana, até olhando os tempos do SQ2, porque assim, ficaram de fora Hülkenberg, Ocon, Gasly, Lawson e Sainz. Há destaque para a Sauber, porque o último setor deles é bem rápido. O Hülkenberg fez 24,9 no último setor. Tipo assim, alguns carros que foram fazer o Q3 não fizeram 24,9 e assim, estavam nos mapas de potência mais alto. Ele foi bem rápido no segundo setor. Parece que ainda há uma deficiência grande no primeiro setor, que é de curvas mais rápidas. Parece que a Sauber ainda apanha um pouco nisso, mas esse tipo de desempenho pode, obviamente, ser circunstancial, né? Dá uma expectativa interessante para pistas como o Azerbaijão,
para uma pista como Singapura, Mônaco, tipo assim, se o carro tiver equilibrado para curvas de baixa e retas como estava hoje, né? Será que não dá para sonhar com um desempenho interessante lá? Não estou dizendo vencer ou brigar por pódio, mas quem sabe uns pontinhos. E o Quebec está em 11º, né? O tempo dele foi competitivo, só o primeiro setor que realmente ficou ali nos detalhes, foi um pouco mais lento do que os pilotos que avançaram, né? O Ocon ficou em 12º, o Gasly em 13º, não fez uma grande volta, e o Lawson na 14ª posição, o Lawson que ficou a 6 décimos de seu companheiro Isaac Hadjar, né? Esse também está com as malas encaminhadas para o seguro-desemprego na próxima temporada, né? Tipo assim, ele pode até ficar na Racing Bulls ao fim desse ano, mas convenhamos, por que a equipe vai manter o cara? Vocês já deixaram claro que ele não presta para a Red Bull, substituindo ele apenas após 2 corridas. E é claro, tá levando o couro do estreante, que é o Hadjar. E esse é estreante mesmo, né? O Lawson pode não ser, assim, um cara muito veterano, né? Mas já esteve na Fórmula 1 ano passado, então assim, já tem um pouco de rodagem, inclusive nessa equipe. Então, levar tanto tempo assim não dá, né? E o Carlos Sainz, né, não marcou volta, até porque a volta dele ele passou reto, né? É complicado largar em 15º enquanto o companheiro passa por Q3. Então, e essa ideia de que o Sainz ia dominar o álbum não aconteceu. E eu acho que esse tipo de coisa é importante, né? Porque muita gente fala, porque o Sainz não está se adaptando a este carro da Williams, ele mal começou ainda. E vocês queriam ele na Red Bull se ele não se adapta ao Williams? Eu queria fazer essa pergunta para o pessoal que queria o Sainz na Red Bull. Porque se ele não está se adaptando ao Williams, sendo companheiro do Albon, que é um bom piloto, mas não é o Verstappen, né? Vocês acham que ele ia dar certo na Red Bull desse jeito? Eu não acho, né? Então, a gente vai para o Q3, de trás para frente, porque a gente já sabe quem foi o pole. O Alonso ficou com 10º tempo, né? Para mim, fez muito estando no Q3. Esse carro da Aston Martin realmente não vai para frente. O Isaac Hadjar ficou na 9ª posição. O Alexander Albon ficou em 8º. Essa é a turma do resto, né? Tipo, e dá um destaque aqui para o tempo do Albon, que foi um 27,1, muito próximo do tempo do Hamilton de 27,0, né? Porque aí começa o pelotão dos carros mais fortes, os 7 primeiros, visto que o Tsunoda ele ficou lá atrás, né? Aí o Hamilton com esse 27,0 foi o 7º colocado, ainda levando mais de 2 décimos do Leclerc, né? Tipo, tá perto ali do companheiro, né? Vai largar, não na mesma fila, né? Que o Leclerc larga uma fila à frente, né? Mas assim, perto do Leclerc, isso é importante. O Leclerc dessa vez não colocou meio segundo nele, então isso pode ser um prêmio de consolo para o Hamilton, mas não é prêmio de consolo para a Ferrari, porque assim, 6º e 7º lugar, por mais que assim, são só 3 décimos, esses 3 décimos estão infernizando a vida do Leclerc. O que ele estava menos de 1 décimo do Max, que foi o 4º, mas assim, o Russell tem ritmo para ir para frente. Eu acho que o Russell cometeu um erro de trazer a primeira volta rápida, que foi muito boa, mas assim, não fez uma segunda tentativa como o próprio Max fez, né? E o Verstappen fez uma primeira tentativa e conseguiu uma coisa impressionante, com um pneu de 4 voltas fez esse tempo aí de 26,7. Isso me dá a entender também, a Red Bull tem mais ritmo que a Ferrari porque foi com um pneu mais usado, 3 voltas mais velho, e o Max ainda andou mais rápido que o Leclerc. O Leclerc talvez seja o melhor piloto de classificação desse grid. Então é impressionante como que a Ferrari está nesse momento devendo, né? Ainda mais a equipe que encerrou bem a temporada passada. E assim, Russell em 5º, obviamente fica decepcionante perante o Antonelli, que foi o primeiro. É aquele negócio, tinha que ter deixado para o final também. O Russell estava andando rápido nesse fim de semana e acabou levando 3 décimos no Antonelli. Eu acho que muito por pegar a pista em pior momento, mas mérito também para o italiano que está voando. O Verstappen em 4º, vai largar logo atrás do Lando Norris. E o destaque, né, atualizações para a Red Bull, me parece o carro da Red Bull melhor nesse fim de semana. Mas eu não vou jogar pelo Tsunoda, porque é perda de tempo a gente ficar jogando pelo segundo piloto da Red Bull. Pode ser Pérez, Gasly, Albon, Lawson, Tsunoda, assim, coitados, né? Eu acho que são muito mais vítimas do que culpados dessa situação. Eu só cobro que as pessoas vão criticar os pilotos igualmente, né? Agora, a gente vê essa situação aqui, né, do Max Verstappen, olhando o carro para o que ele pede de pilotagem, me parece que o carro está bem mais responsivo, ótimo tempo de primeira parcial, foi mais rápido que os carros da McLaren no primeiro setor. Aonde que o carro ficou um pouco devendo foi na parte mais travada da pista, né? E aí que me parece ainda ser o calcanhar de Aquiles da Red Bull, que são as curvas de baixa, né? Então, assim, eu acredito que para circuitos de alta, né, a Red Bull vai ser um carro muito forte, mas principalmente circuitos de alta que tem curvas de alta velocidade. Então, Silverstone, acho que eles vão andar bem, né? Mas essas pistas que intercalam retas e curvas de baixo, eu não sei, né? Tipo, Monza, Baku, entende, né? Você para pensar, até mesmo circuitos de rua, será que a Red Bull vai ser competitiva lá? Com o Max, dá até para ser, porque o cara é gênio. Mas, de qualquer jeito, 4º tempo é o que ele consegue. Lando Norris ficou com o 3º
e o Piastri fica com o segundo tempo. Piastri novamente à frente do Lando, né? Isso é importante pensando em campeonato. E Andrea Kimi Antonelli o primeiro tempo, 26.482. Não só o primeiro tempo, como o recorde da pista para esse jovem piloto italiano de apenas 18 anos de idade. Vamos ver o que o Antonelli faz. Infelizmente, o cuida dele em Jeddah, muito prejudicada. Foi em Jeddah que ele foi prejudicado pela Mercedes, foi lá para trás? Acho que foi, né? De qualquer jeito, né? Eu acho assim, agora não sei se foi Jeddah ou se foi no Bahrein. Bahrein que jogaram o Antonelli lá para trás, né? É uma pena, porque eu acho que o campeonato dele, por mais que em termos de pontos ele não esteja... Em Jeddah ele até foi bem, foi sexto lugar, ele até estava com um ritmo muito bom no final, né? Foi o Bahrein que atrapalharam muito ele, a Mercedes. Mas, no geral, é um campeonato muito bacana para alguém que está começando agora. E eu acho assim, esse garoto já está mostrando assim, desempenho muito precocemente. Eu esperava mais tempo para ele conseguir se adaptar à Fórmula 1, mas para ele vai ser bem imediato, os diferenciados são assim. Então, assim, Kimi Antonelli brilhando até agora, e essa volta é para mostrar que o cara tá aí. Então, isso não é para ser campeão esse ano, porque obviamente está muito difícil. Eu acho que a Mercedes ainda precisa melhorar um pouco. Eu não sei se ele vai ter a consistência e regularidade, se vai conseguir colocar essas voltas brilhantes o tempo todo, né? Mas a questão é, ele vai poder bagunçar, vai estar eventualmente brigando lá na frente, vai ser um elemento interessante lá. Então, assim, olho em Andrea Kimi Antonelli, muito bom piloto, muito rápido, e me parece, assim, para a idade que tem, bem mais maduro do que a média. Então, isso aí tem que ser aplaudido. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.